a todos os amigos e amigas, jovens e um bocadinho menos jovens, e aos mais jovenzinhos também. Louvado seja Deus pela vossa presença aqui esta noite. Estamos a estudar acerca do santuário. Eu sei que não é fácil durante a semana vir todos os dias à igreja, mas eu tenho sido abençoado por estar aqui, por partilhar estas mensagens convosco, por falar sobre este assunto. Hoje vamos falar sobre o tema... se alguém mudar isto aqui, se faz favor, e puser as minhas imagens, obrigado. Vamos falar sobre o tema Abre o teu coração. Ontem foi o tema Alimenta-te de mim. E hoje é Abre o teu coração. Abre o teu coração. Eu lembro-me quando estava a estudar Teologia em Colonge, que o nosso conselheiro espiritual era o pastor Eduardo Teixeira. Foi um pastor que teve uma influência muito grande na minha vida, porque eu nunca imaginei que ia ser um pastor, nunca sonhei que ia ser pastor, nunca foi esse o meu desejo na vida. Se havia alguma coisa que eu não queria ser, era pastor, isso de certeza. Mas Deus tem a sua maneira de tocar o nosso coração. E quando Deus me chamou, uma das pessoas que mais me encorajou e que foi um exemplo para mim foi o pastor Eduardo Teixeira. E quando eu vim de Colonge, foi ele o diretor dos meus primeiros anos de estágio, embora estivesse longe, eu já estivesse a pastorear 2 igrejas. Ele é que dirigia o meu estágio. Teve uma grande influência sobre mim. E quando eu estudava, cada vez que ele ia a Colonge, era uma alegria porque nós lá, a relação com os professores era um bocadinho difícil. Nós somos portugueses, os professores eram franceses, outros eram suíços, outros eram alemães. Havia lá, depois veio um brasileiro, mas eu já não o apanhei. E a cultura é muito diferente. Entre os portugueses e os franceses vai uma grande distância, não é? Temos Espanha pelo meio. E então não havia assim uma grande amizade. Consegui fazer com 1 ou 2 no final do curso, mas quando vinha um pastor português a Colonge, para nós era uma alegria, nós podíamos conversar, falar. Eu lembro-me de uma vez que ele veio e eu andava a passar por algumas lutas na minha vida. Foi o 3º ano dos meus estudos, foi o mais difícil. E eu bati à porta dele, no quarto onde ele estava alojado, uma noite, e cheguei ao pé dele e abri o meu coração completamente. Contei-lhe muita coisa, não lhe contei tudo, não podemos contar tudo aos seres humanos, só a Deus. Mas falei com ele e disse-lhe, olha pastor, se Deus já sabia que eu era assim, porquê é que Deus me escolheu? E eu nunca mais me esqueci que ele verteu uma lagrimazita e disse assim, Daniel, sabes, eu já estou há 20 anos no ministério e eu ainda hoje faço a Deus essa pergunta. E acho que o problema é quando deixamos de fazer essa pergunta. Ele abriu o coração dele comigo, eu abri o meu coração com ele. E sabem o que é que aconteceu? Eu saí daquele quarto mais feliz, mais animado, mais descansado e tranquilo. Nós temos, pela graça de Deus, mais do que um pastor humano, temos um pastor divino. Temos alguém que está disposto a ouvir as nossas orações e podemos abrir o nosso coração com ele. Não é? Isto não é uma boa notícia? Não é algo maravilhoso? É algo maravilhoso. E o santuário, sobretudo aquilo que vamos ver hoje no altar do incenso, tem muito a ver com abrir o nosso coração com Deus. Estamos a estudar o santuário em 7 perspectivas diferentes, distintas, mas interligadas. E vamos apenas resumir, fazemos isto no princípio de cada mensagem, todos os dias. Chamo-lhe o santuário em 7 dimensões. Portanto, em primeiro lugar, o santuário era importante para o povo de Israel. Deus disse, vocês vão-me fazer um santuário e eu vou habitar no meio de vós. Deus a habitar no meio do povo de Israel. As verdades do santuário eram importantes, em primeiro lugar, para o povo israelita. Mas também todo o santuário apontava para Cristo, o Messias vindouro do povo de Israel, aquele através de quem Deus podia abençoar o povo. Era o mensageiro da aliança. Era aquele que estava na coluna de fogo e na coluna de nuvem. É aquele que disse, a Bíblia diz que ele o verbo tornou-se carne e habitou entre nós. Armou a sua tenda entre nós. Ele é o verdadeiro santuário. Tudo aponta para a vida, para a morte, para a ressurreição de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos que o santuário também ilustra o caminho da salvação. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. E nós vemos que
Há várias fases que nós passamos até chegarmos à presença direta de Deus, até estarmos face a face com Deus. Portanto, o santuário é também uma metáfora, uma parábola acerca da nossa relação pessoal com Deus através de Cristo. E depois, o santuário terrestre apontava, de acordo com a Bíblia, para o santuário celestial. Era uma miniatura do santuário celestial. Em quinto lugar, o santuário também tem lições importantíssimas para a igreja cristã, que é chamada na Bíblia pelo apóstolo Paulo o templo de Deus. Ok? E depois, para a igreja do fim dos tempos, porque Deus teria uma igreja fiel no fim dos tempos e o santuário é uma mensagem importantíssima que o remanescente deve compreender e proclamar. E por fim, a Bíblia diz que vai haver um santuário final. Aqui está o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará, ele será o seu Deus, eles serão o seu povo, é a Nova Jerusalém. E nós estamos a estudar o santuário. Claro que estamos a enfatizar mais os primeiros pontos, mas vamos ver todos estes pontos. E hoje chegamos ao altar do incenso. Eu vou pedir uma voluntária, pode ser a Ana Cunha, que está ali. Olá, Ana, tudo bem? Vieste cá à frente hoje, estiveste aqui tão pouco tempo, eu vou-te pedir para tu vires mais um bocadinho. Tragas a tua Bíblia, se tiveres, não lês na minha, e vais ler, por favor, Êxodo capítulo 30, versos 1 a 10, Êxodo capítulo 30, versos 1 a 10, e depois o verso 34 ao verso 38. Vamos abrir as nossas Bíblias. Ontem vimos que a Bíblia é importantíssima para o cristão, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E em Êxodo capítulo 30, do verso 1 a 10, fala-nos acerca do altar do incenso. Muito obrigado, Ana. Força. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. Também tinha pontas. Muito interessante. Podes continuar. E com ouro puro forrarás. Ouro puro. O seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro Uma ao quê? redor. Uma coroa de ouro. Uma coroa. Lembram-se que a mesa tinha 2 coroas? Lembram-se? O altar de incenso tinha uma coroa. Muito interessante. Força. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão, sobre ele, queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo. Contínuo. Lembrem-se desta palavra, muito importante no santuário. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Muito obrigado. Agora vou-te pedir ainda para leres, por favor, desde o verso 34 até ao verso 38. Êxodo 30, 34 a 38. Força. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e um incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da consagração, da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fará, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Muito obrigado, Ana. Podes voltar, ok? Podes falar. Muito obrigado. Até ela até pôs o microfone, né? Que espetáculo. Muito obrigado, Ana. Então vocês repararam, há algo muito interessante aqui no altar do incenso, é que devia ser oferecido incenso todas as manhãs
e todas as tardes. O que é que nós já estudámos que também acontecia todas as manhãs e todas as tardes? Lembram-se? No sábado falámos sobre o quê? Sábado falámos sobre o quê? O altar dos holocaustos, não é? E nós vimos, lembram-se bem, isto depois é o que oferecereis sobre o altar. Outros sacrifícios eram oferecidos também sobre o altar, mas, muito importante, um dos mais importantes, ou mais importante, era o sacrifício diário de 2 cordeiros de 1 ano. Eles deviam ser sem mancha, sem mácula, símbolo de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, cada dia, continuamente, todos os dias. Todos os dias, Êxodo 29, verso 38, e Êxodo 29, verso 39, um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Então, no altar dos holocaustos, um cordeiro era oferecido todas as manhãs e todas as tardes, e no altar do incenso, o incenso era oferecido todas as manhãs e todas as tardes. Isto é a primeira vez que eu faço isto, eu não sabia que ia ficar com os dedos todos sujos, mas não faz mal. Mas olha, isto é espetacular, eu tenho de dizer isto outra vez. Eu quero agradecer aos jovens da Vintes, especialmente à direção de jovens e às pessoas que colaboraram com eles. Eu gosto do cheiro do incenso, quem não gostar, olha, azar. E eu vou pôr aqui, para vocês verem isto mais visualmente, todas as manhãs e todas as tardes. Já repararam que o móvel, o altar do incenso, este móvel especial que estava no santuário, ele era um móvel do lugar santo que estava mais perto do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Tanto era assim que em Hebreus, quando nós lemos em Hebreus capítulo 9, o apóstolo Paulo coloca o altar do incenso dentro do lugar santíssimo. Ele não estava lá dentro, ele estava fora do véu, mas se vocês lerem em Hebreus capítulo 9, ele fala do lugar santíssimo e fala do incenso, do altar do incenso, como fazendo parte do lugar santíssimo. Isto tem um simbolismo muito interessante. Sabem que, e os jovens fizeram muito bem isto, o véu não chegava até lá acima, até ao final do santuário. Via-se a glória de Deus, o Shekinah, muitas vezes a brilhar do lugar santíssimo. O incenso devia cobrir todo o santuário, encher todo o santuário. O cheiro do incenso saía até do santuário, era uma tenda, saía até do santuário e dava para se cheirar fora do santuário. E neste momento, a cada dia, a cada manhã e a cada tarde, era o momento do cerimonial no santuário em que o sacerdote chegava mais perto do lugar santíssimo e da presença de Deus e intercedia exatamente aqui, perto, muito perto de Deus. Não via a glória de Deus, mas ele sabia que estava mesmo ali depois do véu. E então, cada manhã e a cada tarde, à mesma hora, todos os dias, neste altar, no altar dos holocaustos e no altar do incenso, eram oferecidos um cordeiro e era oferecido o incenso. E, por vezes, em alguns dos sacrifícios, o sacerdote trazia sangue do cordeiro que era sacrificado perto do altar dos holocaustos e colocava sangue nas pontas do altar do incenso. Sobretudo quando os sacerdotes, quando o sumo sacerdote cometia um pecado, porque ele era um homem, é verdade que apontava para o nosso sumo sacerdote que é Jesus, mas como homem ele pecava e quando o sumo sacerdote pecava, o sangue devia ser trazido para ali e quando o povo todo pecava, o sangue dos sacrifícios também devia ser trazido. Levítico 4, verso 6, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor. Sempre esta noção de que está muito perto, está ali perante o Senhor, perante a presença de Deus. E depois, o que é que isto significa? A Bíblia diz-nos, em Salmo 141, verso 1, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. O que é que significa a oferta do incenso? Vamos ler o verso que está a seguir. Lembrem-se, Salmo 141, verso 1 e, sobretudo, verso 2, que diz, suba a minha quê? Suba a minha oração perante a tua face como incenso
e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Eu vou pedir agora à Melissa, que também esteve aqui à frente comigo hoje, vou pedir que ela venha aqui. Melissa, agora vais ler, não precisas trazer a tua Bíblia, porque vamos ler no Espírito de Profecia e tu vais ler aquilo que está no ecrã. Mas como é uma citação muito grande, eu vou arranjar uma sacerdotisa voluntária que possa ler. Então, podes por aqui à minha direita e vais ler uma citação de Ellen White sobre aquilo que este cerimonial diário no altar do incenso simbolizava para o povo de Israel. Força, eu vou passando as imagens quando tu acabares de ler cada uma, mas prepara-te, enche bem os pulmões e lê alto e boa voz. Quando os sacerdotes pela manhã e à tardinha entravam no lugar santo à hora do incenso, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido sobre o altar, fora no pátio. Ok. Esta era uma ocasião de intenso interesse para os adoradores, que se reuniam junto ao tabernáculo. Reparem, os adoradores reuniam-se junto ao tabernáculo. Os sacerdotes oficiavam, mas o povo reunia-se ali. Era uma ocasião de intenso interesse. As duas coisas eram feitas quase simultaneamente, ok? Na mesma hora. Força. Antes de entrarem à presença de Deus pelo ministério do sacerdote, deviam empenhar-se em ardoroso exame de coração e confissão de pecado. Ok. Uniam-se em oração silenciosa, com o rosto voltado para o lugar santo. No fundo, era um momento de oração para o povo todo. Os adoradores voltavam-se para o lugar santo e oravam, confessavam os seus pecados. Ok? Assim ascendiam suas petições com a nuvem de incenso, enquanto a fé se apoderava dos méritos do Salvador prometido, prefigurando pelo sacrifício expiatório. Ok, podes continuar. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tardinha eram consideradas sagradas e, por toda a nação judaica, vieram a ser observadas como um tempo reservado para a adoração. E quando em tempos posteriores os judeus foram espalhados como cativos em países distantes, ainda naquela hora designada voltavam o rosto para Jerusalém e proferiam suas petições ao Deus de Israel. Muito obrigado, Melissa. Excelente. Podes respirar fundo. Quando os jovens vêm aqui à frente é impressionante, porque eles todos têm o mesmo sintoma. Quer peguem na Bíblia, quer peguem no microfone, eles transpiram das mãos, que é uma coisa brutal. Todos deixam a minha Bíblia molhada, o microfone molhado. Estão todos nervosos. Mas eu dou muitas graças a Deus pela coragem que Deus lhes tem dado para virem aqui, para oficiarem, para serem sacerdotes do Senhor. Então, reparem, esta era uma ocasião em que o povo de Israel se reunia ali à volta do santuário, voltava-se para o lugar santo, e eles oravam, eles confessavam os seus pecados, eles adoravam a Deus e eles colocavam a sua fé nos méritos do Salvador vindouro, do Redentor vindouro, do Messias vindouro. Quem era esse Messias? Quem era? Quem era o Messias vindouro? Jesus. E o santuário apontava para Cristo. Então, nós já vimos porque é que era importante para o povo de Israel, aquele momento de oração diária, todas as manhãs, todas as tardes, momento de oração comunitária também, de adoração a Deus, mas apontava para Cristo. E Jesus, quando ele veio a esta terra, em primeiro lugar, ele foi um homem de oração, sim ou não? Foi. E era um homem que orava também pela manhã. Marcos 1, verso 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Isaías, capítulo 50. Diz-nos, uma profecia referente ao Messias, ele desperta-me todas as manhãs. Todas as manhãs o Pai, através do Espírito Santo, despertava Jesus e Jesus levantava-se muito cedo para passar horas em oração, horas a meditar na palavra, como vimos ontem, horas em que ele recebia graça e luz do céu, o poder do Espírito Santo para ministrar aos homens, para ser o nosso Salvador. E a Bíblia fala-nos mais acerca da vida de oração de Jesus. Não era só de manhã que ele orava à noite também, e por vezes, como está escrito em Lucas capítulo 6, verso 12, passava a noite inteira a orar a Deus. Quando Jesus sabia que tinha
grandes provas pela frente, ou grandes responsabilidades pela frente, como neste dia em que ele ordenou os seus 12 apóstolos e em que ele proferiu o famoso Sermão da Montanha, Jesus passou uma noite inteira a orar, e não foi a única noite inteira que ele passou em oração. O nosso Salvador era um homem de oração. Era o Filho de Deus, era a divindade encarnada, era Ele próprio, Deus também, um com o Pai, mas ao se achar na humanidade, Ele quis dar-nos o exemplo e mais do que isso, Ele sentia a necessidade e Ele vivia o privilégio e a alegria da comunhão com o Pai, da oração, porque como humano, Jesus devia palmilhar o mesmo caminho do que nós e Ele não exerceu o seu poder divino em seu próprio favor, portanto Ele precisava de receber o poder do Espírito Santo, o poder do Pai. A Bíblia diz-nos ainda que Jesus orava durante o seu dia, como por exemplo quando Ele ressuscitou Lázaro. João capítulo 11, verso 41, Jesus antes de ressuscitar Lázaro olhou para o céu e disse, e Jesus levantando os olhos para cima disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus orava com esta certeza de que o Pai ouvia as suas orações. Eu bem sei que sempre me ouves, o Pai sempre ouvia as orações de Jesus. O Pai está comigo, o Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus foi o único ser humano que por mérito pessoal podia pedir e receber porque ele merecia. Amém? Esse slogan que anda por aí, que diz assim, porque eu mereço. A ti e a mim, querido, não se pode aplicar. Jovem, tu não mereces nada, eu não mereço nada. Mas Jesus merece tudo por nós. Amém? Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. A vida de oração de Jesus, aliada às suas obras, era o maior testemunho de que Ele era o Filho de Deus, de que Ele era o Messias prometido, o Redentor, que viria morrer e ressuscitar por nós, como estava profetizado no santuário. A Bíblia diz-nos que por vezes Jesus orava desta forma, Hebreus capítulo 5, verso 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele era o Filho de Deus, ele merecia tudo, ele sabia que o Pai estava com ele, mas ele teve angústias de alma, ele teve provações maiores do que todos nós alguma vez teremos. O inferno todo uniu-se para fazer Jesus pecar, para ele não poder ser um sacrifício perfeito por ti e por mim, e por isso Jesus teve de lutar em oração. Jesus foi um homem de oração, Jesus foi o homem da oração, Jesus foi o nosso Salvador, e sabemos que no Getsemane as suas orações tornaram-se tão intensas que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Lucas capítulo 22, verso 44. Muitas vezes, muitas manhãs eu leio este verso e eu oro e eu penso que tipo de angústia é que foi precisa para que o suor do nosso Salvador, do nosso Senhor, se tivesse tornado em grandes gotas de sangue. Que tipo de angústia é que foi preciso para que Ele suportasse isso? E Ele suportou por mim e por ti e orava mais intensamente. Quanto mais a luta era intensa, quanto mais o diabo tentava, mais Ele orava, mais Ele intensificava as suas orações para poder ser o nosso Salvador, para poder entregar a sua vida por nós, para tomar a decisão de nos salvar, custasse o que custasse. Amém? Para isso aponta o santuário, para isso aponta o altar do incenso e aponta também para o crente pessoal. Nós somos um santuário. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Será que nós devemos orar? Sim ou não? O que é que vocês acham? Devemos orar. David escreveu, Salmo 5, verso 3, pela manhã. Todas as manhãs, o sacerdote oferecia incenso, todas as manhãs, todas as tardes, pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. O mesmo autor, Salmo 55, verso 17, David escreveu, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Podemos orar de manhã, podemos orar à noite,
podemos orar à tarde, devemos orar, porque um cristão verdadeiro segue os passos de Cristo, é um seguidor de Cristo e é um homem ou é uma mulher, é um jovem de oração. Amém? Digam amém, irmãos. Se acreditam nisso, digam amém. Amém? E todo o povo diga amém. Está escrito na Bíblia. E se são crentes que acreditam na Bíblia, devem dizer amém. Quando estão de acordo, amém quer dizer... Nós não dizemos amém só por ser uma palavra bonita. Sabem o que quer dizer amém? No Apocalipse, o amém é o próprio Cristo. É o selo e a garantia das promessas de Deus. Através do nosso grande sumo sacerdote, nós podemos ter a certeza de que as promessas de Deus se cumprem. E quando nós pedimos de acordo com a sua vontade, Ele nos dá. Amém? Amém é uma coisa estável, sólida, verdadeira. Verdadeira, tem a ver com a verdade. E se vocês acham que aquilo que eu estou a dizer é verdade, não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia, podem dizer amém. Irmãos, Daniel, quando soube que o edito estava assinado, Davi dizia, à tarde, de manhã, ao meio-dia, tornou-se esta prática dos judeus orar 3 vezes ao dia, nas horas dos sacrifícios, e ainda mais uma vez. E Daniel tinha este hábito. Diz-nos a Bíblia em Daniel 6, verso 10, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, apontando para o templo, apontando para o altar do incenso, apontando para aquele lugar onde orações tinham subido a Deus durante anos e anos e anos. Agora o templo estava em ruínas, mas Daniel orava ainda com a sua face voltada para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Oh, pastor, isso é tudo muito bonito, mas eu não tenho tempo, eu tenho de acordar cedo para ir para a escola, ou eu tenho de acordar muito cedo para entrar no meu trabalho, e eu não tenho muito tempo para orar, as minhas orações são assim um bocado à pressa. Daniel orava 3 vezes ao dia, dava graças diante do seu Deus. E ele também era um homem muito ocupado, ele era um dos grandes chefes, um dos grandes servos, um dos grandes ministros do rei em Babilónia. Era um chefe de Estado, depois tornou-se um chefe de Estado também, quando ele era um dos 3 presidentes que estavam sob os príncipes, não é? Ou um dos 3 príncipes que estavam sob os presidentes no reinado de Dário. Daniel era um homem muito ocupado. Daniel tinha muito trabalho, mas ele não deixava de orar por causa do seu trabalho. E agora reparem bem, ele não deixava de orar por causa de nada. Houve um decreto de morte, que se alguém pedisse alguma coisa a algum Deus, a não ser ao rei, durante 30 dias ia para a cova dos leões, e ele mesmo assim não deixou de orar. E continuou a dar o seu testemunho porque orava de janelas abertas. Não deixou de orar mesmo quando a sua vida estava em perigo. Querido amigo, o que é que tu achas que vai ser preciso do povo remanescente quando Jesus estiver mesmo para voltar, quando o tempo da graça estiver a terminar, quando o povo remanescente for perseguido, porque Apocalipse capítulo 13 diz-nos, vai haver uma certa perseguição e vai haver depois um tempo de angústia como nunca houve. Qual é que achas que vai ser o nosso refúgio? Não será que vai ser a oração? Agora, se por causa do trabalho, ou dos estudos, ou dos amigos, ou do marido, ou da mulher, por causa disso, nós encurtamos as nossas orações, ou fazemos orações de 2 ou 3 minutos, quando vieram os decretos assim mais perigosos, vocês acham que realmente vamos estar preparados para ser homens e mulheres de oração? Orai sem cessar. Nós devemos orar todos os dias, de manhã, à noite, à tarde, mas devemos orar a todos os momentos. Enquanto eu falo aqui à frente, o meu coração pode estar a dizer, Senhor, inspira-me, fala tu aos corações. Enquanto estamos na escola, vocês podem estar a orar, Jesus, ensina-me, ajuda-me a compreender o que é que daquilo que o professor ou a professora está a dizer, o que é bom e o que é mau. Examinai tudo, retendo o bem. Senhor, ajuda-me a entender, ajuda-me a ser um bom estudante, que dê um bom testemunho teu. Amém? Quando estamos a trabalhar, podemos estar a pedir a Deus ajuda. Quando estamos a falar com o nosso patrão, como Neemias estava a falar diante do rei Artaxerxes, era copeiro do rei, o rei disse, tu estás triste, porque é que tu estás triste? O que é que tu me pedes agora? E antes de falar com o rei humano, ele falou com o rei divino, diz o livro de Neemias. Nós podemos estar sempre em comunhão com o Deus do céu, para que Ele nos dê luz, força e poder. A Bíblia diz em Mateus 26, verso 41, vigiai e orai para que não entreis em
tentação. É através do estudo da palavra de Deus. Nós vimos ontem que Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus e através da oração que nós recebemos as pontas do altar. As pontas nós vimos na Bíblia eram símbolo de quê? De poder. De poder. É através da oração que nos tornamos homens e mulheres de poder. Temos coragem para viver, para morrer se for preciso pela nossa fé, porque somos homens de oração, mulheres de oração, jovens de oração. Neste costume, no costume dos sacerdotes de oferecerem incenso de manhã e à tarde, diz Ellen White, têm os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite. Conquanto Deus condene um mero ciclo de cerimónias, sem o espírito de adoração, olha com grande prazer àqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, não de uma forma apenas a cumprir um ritual, mas reparem, a fim de buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos necessitadas. Quando, por amor, a cada manhã nos entregamos a Deus, lhe pedimos o poder que necessitamos, oramos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos na fé, pelas pessoas a quem queremos levar a Jesus. Quando pela manhã nós abrimos o nosso coração ao Senhor, Deus abençoa-nos. Quando pela noite nós revemos o nosso dia com Deus, vemos onde é que a consciência aprova, onde é que a consciência condena, onde é que pela palavra de Deus nós erramos e nós fizemos bem e confessamos os nossos pecados a Deus, pedimos perdão ao Senhor e às pessoas a quem ofendemos. Deus tem grande prazer nisso. A Bíblia diz-nos que no santuário que Moisés construiu e os israelitas, de acordo com as ordens de Deus, Moisés, como grande líder espiritual do povo, encontrava-se com Deus nessa tenda que também é chamada tenda do encontro, e entrava no lugar santíssimo, tinha uma relação privilegiada com Deus e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Nós sabemos, pelo livro de Êxodo também, que Moisés não via a cara de Deus, porque não podia ver a cara de Deus, senão morria. Moisés viu uma vez Deus a passar pelas costas e a sua cara começou a brilhar, mas Moisés via o resplendor da glória do Shekinah. Moisés via a glória de Deus envolta naquele brilho e Moisés tinha uma comunhão quase direta com Deus. Quase direta. E uma comunhão de amizade, como um homem fala com o seu amigo. Daqui Ellen White, ela nunca me disse isto, eu nunca falei com ela, mas eu estou convencido que daqui deste verso Ellen White recebeu a inspiração para escrever uma das frases mais belas que ela já escreveu. Está no livro Aos Pés de Cristo, O Caminho a Cristo. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não faz Deus baixar do céu até nós, mas Ele leva-nos até Ele. Quando diante do altar nós estamos, sabemos que há um véu ainda que nos cobre, não vemos Deus face a face, mas sabemos que Ele está mesmo ali, pelos méritos de Jesus. Deus está mesmo ali, pelo nome de Jesus. Deus está mesmo ali, amém? E ouve as nossas orações. Que mensagem maravilhosa! O que é que isto tem a ver com o lugar santíssimo, com o santuário celestial? Nós vamos chegar ao lugar santíssimo, ainda estamos no lugar santo. Apocalipse capítulo 8, verso 3 diz, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso. Vejam mais uma vez, no Apocalipse, o cenário é o santuário celestial. Foi-lhe dado muito incenso a este anjo. Foi-lhe dado muito incenso. Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Muito interessante. Muito interessante. Quer dizer que o altar do incenso simboliza algo que é colocado com as orações dos filhos fiéis de Deus nesta terra e que torna essas orações aceitáveis. O que é que torna as nossas orações aceitáveis diante de Deus? Hebreus 7, verso 25, Hebreus capítulo 7, verso 25, é um dos versos na Bíblia que mais nos ensina acerca da verdade central do santuário. Diz, portanto, pode também salvar perfeitamente
perfeitamente, totalmente, completamente, definitivamente, os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O altar do holocausto que tinha um holocausto contínuo. O altar do incenso que tinha um incenso que ardia continuamente. Simbolizavam o sacrifício de Jesus, os méritos desse sacrifício e a intercessão de Jesus, por causa do sacrifício que Ele fez, a interceder continuamente por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. Agora, no lugar santo até 1844, lá chegaremos mais para o final da semana, se Deus quiser. Agora reparem, Jesus disse, João capítulo 14, verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tu não mereces nada, mas Jesus merece tudo por ti. Podemos orar em nome de Jesus e é-nos dado poder, é dada a fragrância, é dado o perfume do incenso da justiça de Cristo. A Bíblia diz que Ele, o Senhor, é a nossa justiça. Diz que estamos justificados pela fé. O altar era coberto de ouro. O ouro simboliza a fé, não é? E simboliza também a pureza do caráter de Cristo. Ouro puro, é o que lá está. Muito interessante. Reparem, o altar era feito... O altar era feito de quê? O altar do incenso era feito de quê? Era feito de quê? Hã? Era feito de... Lá por dentro era o quê? Era madeira de acácia, a mais resistente encontrada no Sinai, ok? Madeira de acácia. Era a madeira mais resistente encontrada naquelas bandas. Mas era revestido a ouro. As nossas orações e nós próprios, nós só podemos ser aceitos diante de Deus, só somos valiosos por estarmos cobertos com os méritos e com a intercessão de Jesus, com a pureza do caráter de Cristo. Amém? Coisa maravilhosa. Agora, nós sabemos que se nós começarmos na porta do santuário, temos o altar dos holocaustos, depois temos a pia de bronze, depois, se formos de acordo com esta ordem que estamos a escolher esta semana, é apenas uma opção minha, está bem? Vamos à mesa dos pães da proposição, depois temos o altar do incenso, amanhã vamos falar do candelabro. A igreja, nós vimos no primeiro dia que o altar dos holocaustos é um símbolo também da pedra angular, da base da igreja, que é Jesus Cristo, e este crucificado. No altar o Cordeiro foi morto, ok? Então temos Jesus Cristo e este crucificado, a base da igreja cristã. Depois desceu o Espírito Santo, depois de Jesus morrer e ressuscitar e ascender aos céus, desceu o Espírito Santo. Nós vimos que a pia de bronze é um símbolo do batismo, da ressurreição, também do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E depois a igreja deve ser alimentada e deve pregar a palavra de Deus, o pão, que é a palavra do Senhor. E a igreja deve também ter o sumo sacerdote, deve colocar a sua fé em Jesus e na sua intercessão. E vamos ver também amanhã sobre o Espírito Santo. Mas agora reparem, sobre o candelabro e o Espírito Santo. Agora reparem, depois daquela fase em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja passou por fases um pouco difíceis. O livro do Apocalipse fala-nos das 7 igrejas. Nós sabemos que a primeira igreja, Deus elogiou, mas disse, falta-te o primeiro amor, do altar dos holocaustos, da cruz. Depois a segunda igreja, eu fui morto e ressuscitei, por isso ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida, símbolo do batismo e da ressurreição na pia de bronze. E depois em Pérgamo as coisas começaram a correr um bocado mal. Vemos que no lugar santo, nós vimos ontem, é um símbolo da sala do trono de Deus. Durante 1800 anos o trono de Deus esteve no lugar santo. E no lugar santo tem estes símbolos que nós vimos, estes 3 móveis podem ser vistos como um símbolo da divindade, das 3 pessoas da divindade. Agora a igreja perdeu-se um pouco. Foi colocado um trono no lugar em que só deve estar o trono de Deus. Foi feito um ataque ao santuário. Foi colocado um trono nesta terra em que um homem fazia-se passar pelo representante de Deus. Parece que esse trono ainda está por aí, não é? E a verdade é que, graças a Deus, houve um movimento chamado a Reforma Protestante. E ele baseava-se, ontem falámos da sola escritura, mas alguns teólogos acreditam que este movimento era baseado em 5 solas. Não é solas de sapatos, ok? Mas é só. Sola, 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 solo, soli.
significa só, ok? Só a Escritura, como a base da nossa fé, das nossas doutrinas, a norma, a regra da nossa vida. Sola fide, somos salvos somente pela fé, somos justificados somente pela fé, somos salvos somente pela graça, sola gracia. Somos salvos unicamente, somente por Cristo Jesus, só o Cristo, só Ele é que é o nosso Salvador, só Ele é que é o nosso intercessor, o nosso mediador no santuário celestial, ok? E só lhe deu glória, glória só a Deus. Houve um trono que foi colocado nesta terra para rivalizar com o trono do santuário celestial, e esse trono buscava a glória dos homens para si, mas Deus iniciou o movimento da Reforma Protestante para que os homens se lembrassem que só Deus deve receber glória e que só Cristo está a interceder por nós no céu. Não há nem a Mãe de Jesus, nem os santos, nem mais ninguém a interceder por nós no céu. A Bíblia é muito clara, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só Deus, um só mediador, um só sumo sacerdote nos céus a interceder por nós, que é Jesus. Então, para a igreja cristã, esta mensagem do altar de incenso é muito importante, e para a igreja remanescente também, porque a igreja remanescente é chamada a proclamar esta mensagem, que desmistifica esta questão da intercessão, quando o segundo anjo, a mensagem dos 3 anjos, o segundo anjo diz em Apocalipse 14, verso 8, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Babilónia era um símbolo do povo inimigo de Deus, a cidade que rivalizava com Jerusalém, a cidade que era o centro do paganismo, ok? A cidade onde o poder do homem, Babilónia foi erigida no local onde primeiramente se construiu a Torre de Babel, o símbolo de que o homem tenta chegar ao céu pelas suas próprias obras, a glorificação do homem e das suas obras. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como povo remanescente de Deus, nos últimos dias da história da Terra, é chamada a proclamar a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. E a mensagem dos 3 anjos diz que este sistema que leva a glorificar o homem do pecado, como disse o apóstolo Paulo, este sistema que leva a colocar um anticristo, quer dizer, alguém que está ao lado de Cristo como seu igual, que pode ser o representante de Cristo nesta terra, esta mensagem está a desmascarar esse poder e a dizer que não pode ser. Não pode ser, ele não pode ser o vigário de Cristo, ele não pode ser o representante de Cristo. É uma mensagem solene e muito forte. Nós devemos pregá-la com amor, dizer a todas as pessoas que Deus ama católicos, ama adventistas, ama batistas, ama protestantes e não protestantes. Mas só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, o homem. E só Deus deve ter glória, e só Jesus Cristo deve ser o nosso sumo sacerdote. Só a Ele devemos confessar os nossos pecados. Amém? Agora, irmãos, em relação ao último tabernáculo. Lembram-se que falámos sobre o último tabernáculo, a Nova Jerusalém? Podemos dizer que é o Éden restaurado, não é? Lembram-se de quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden? Havia um hábito que eles tinham, um hábito diário. E, infelizmente, nós sabemos isso no momento em que eles perderam esse hábito. Se vocês se lembram bem, em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz que depois de eles terem comido o fruto proibido, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, de manhã e à tardinha, à hora do crepúsculo, à hora em que os sacerdotes depois ofereciam os sacrifícios. Deus costumava passear com Adão e Eva e eles tinham comunhão direta, face a face com Deus. Coisa maravilhosa. E diz que esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Sabem qual é a pior maldição e o pior muro de separação entre nós e Deus? É o pecado do nosso coração, que
que nos leva a escondermos de Deus. Nós hoje em dia não nos escondemos como Adão e Eva atrás de uma árvore. Mas nós vamos fazer as nossas orações de manhã e nós começamos com aquelas orações normais, mas nós não dizemos o que vai mesmo lá dentro do coração, não é? Não dizemos a Deus aquilo que realmente está a doer. E não lhe dizemos, meu Deus, eu não compreendo, porque é que tu permitiste que isto acontecesse na minha vida. Nós não devemos duvidar de Deus, nem devemos murmurar contra Deus, mas nós devemos dizer-lhe mesmo o que é que lá vai no coração. Até coisas que magoam a Deus, sobretudo essas. Devemos confessar os nossos pecados ao Senhor e dizer, Senhor, eu não estou a conseguir confiar em Ti, não estou a conseguir obedecer-te como eu gostaria. Nós devemos abrir o nosso coração. Senhor, aquela pessoa magoou-me e eu tenho raiva no coração. Nós não devemos ter, é verdade, mas será que não temos? Temos medo de o confessar a Deus, mas Deus vê, Deus sabe que isso está aí. Porquê é que não abres o teu coração? E lhe dizes, meu Deus, eu preciso que tu tires isto que está mal do meu coração e coloques aqui o amor de Jesus. Amém? Irmãos, louvado seja Deus que em Apocalipse capítulo 22, acerca da Nova Jerusalém está escrito, ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Poderemos falar, poderemos estar novamente face a face com Deus. O véu vai ser posto de parte para todo sempre. O pecado e os pecadores já não existem. Só existem pecadores resgatados que já não são pecadores. São pecadores arrependidos que já não pecam. São salvos e purificados pelos méritos e pelo poder de Jesus Cristo. E eles agora vivem com Deus face a face e falam com Deus face a face para todo sempre. Para todo sempre. Finalmente, irmãos, ao olharmos para o santuário de cima, nós vemos uma cruz. E nós podemos comparar, é apenas uma comparação, algumas partes do corpo de Jesus com alguns dos móveis do santuário. Nós ontem vimos que a palavra vai julgar aqueles que rejeitarem a Cristo. Houve um ladrão que, possivelmente à esquerda de Cristo, ele não aceitou, não se arrependeu. E se nós colocássemos o corpo de Jesus ali no santuário, o que é que estaria aqui entre os dois braços? O que é que estaria? O que é que vocês acham? O coração. Deus quer ter uma conversa de coração a coração contigo. Amém? Como é que Jesus morreu? Por que é que Jesus morreu? Será que Jesus morreu por causa das feridas que ele tinha nas costas, ou nas mãos, ou na sua fronte, por ter perdido muito sangue, por ter passado uma noite inteira a orar e a jejuar e grande parte de um dia? Será que foi por isso que Jesus morreu? Será que a sua humanidade não aguentou a prova física? Será que foi isso? Por que é que Jesus morreu? Qual foi a causa da morte de Jesus? A Bíblia dá-nos a entender isso 1000 anos antes de Cristo. Diz, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Profeticamente, David percebeu que a morte do Messias seria algo sobrenatural. Ellen White diz que partiu-se-lhe o coração pela angústia mental. O peso dos nossos pecados, dos pecados do mundo inteiro, os pesos dos teus pecados e dos pecados de Daniel Gouveia, foi tão forte sobre a mente, sobre o coração de Jesus, que o coração teve um colapso, partiu-se, rebentou-se, rasgou-se e Jesus morreu. Mas mesmo a morrer com uma dor tão grande, Jesus morreu com uma fé vitoriosa. Sabem porquê? Jesus morreu a orar. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, os dias que se avizinham não serão fáceis. É preciso levarmos a nossa cruz, é preciso estarmos preparados para resistirmos às tentações do diabo. E é através de uma vida de oração, oração fervorosa, oração constante, momentos a sós com Deus a cada manhã, a cada noite, a cada tarde, se possível, e uma relação contínua com Deus em que lhe abrimos o nosso coração a cada momento,
É através disso que nós ganhamos poder, recebemos poder para ficarmos firmes e vitoriosos, para estarmos em pé diante do Filho do Homem, quando Ele descer nas nuvens do céu para nos vir buscar. Amém? Vamos ter uma música especial esta noite, como todas as noites. E enquanto a Raquel canta, eu peço que vocês abram o vosso coração com Deus. Que falem com Ele. Que lhe falem sobre a vossa vida de oração. Que confessem o que é que não tem estado bem. Que lhe digam como é que está a vossa vida de oração e lhe peçam para se tornarem homens e mulheres, jovens e crianças até, de oração.
existe completa paz. Ouve a voz e vai para mim. Vai para mim. Cada manhã, cada noite, temos este privilégio de vir até aos braços de Jesus, de lhe abrirmos o nosso coração, porque Ele é o nosso sumo sacerdote e está a interceder por nós. Na Guerra Civil Americana, houve um homem dos Estados do Sul da América que se alistou no exército e que se tornou um espião, mas foi capturado pelos exércitos do Norte, que estavam sob a chefia do presidente Abraham Lincoln, e os espiões naquela altura eram julgados e eram executados. E ele foi julgado e foi decretada a sua sentença, ele devia ser morto pelo pelotão de fuzilamento, e o homem ficou na cadeia à espera da morte. Então, todos os dias, ele chamava ao Abraham Lincoln todos os nomes feios que ele podia imaginar. E um dia entrou um oficial do Exército do Norte na sua cela e ele pensou, pronto, chegou o meu fim, chegou o dia, chegou a hora. Só que o oficial trazia um documento de perdão e colocou o documento à frente dele e disse-lhe: está aqui, você está perdoado, pode-se ir embora. Estou perdoado? E ele olhou para o documento e estava assinado por Abraham Lincoln. Ele disse: mas eu nunca disse nada de bom sobre Abraham Lincoln. Ele disse, e o oficial virou-se para ele e disse: se você tivesse aquilo que você merece, você seria morto, já estaria morto. Mas alguém foi a Washington e intercedeu por si, e por isso o presidente pôde assinar o seu perdão. Jesus está a interceder por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. Está a interceder para que as nossas orações possam ser aceitas por Deus. Precisamos tornar-nos guerreiros da oração, homens e mulheres jovens de oração. Todos os que querem ser pessoas de oração, eu convido a levantarem-se e a terminarmos com uma oração, a pedir ao Senhor que nos torne pessoas que sabem o que é abrir o seu coração com Deus. Querido Pai que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, porque na mensagem do santuário tu abriste o teu coração conosco. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos, porque na dádiva do teu Filho tu deste aquilo que o teu coração tinha de melhor para nos salvar. E nós te louvamos, Senhor Jesus, porque tu permitiste que o teu coração carregasse os nossos pecados e fosse rasgado na cruz, para que assim te pudesses tornar o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, através de quem as nossas orações são ouvidas no santuário celestial. Querido Pai, eu peço que o teu Santo Espírito toque o coração de cada um dos teus filhos e filhas que estão a ouvir estas palavras neste momento. Que o teu Santo Espírito possa ajudar-nos, a todos nós, a tomarmos a decisão de não deixar que nada, nem ninguém, nos roube os momentos preciosos. Precisamos de passar de joelhos, em humildade, em oração diante de Ti. Querido Pai, ajuda-nos a saber abrir o nosso coração, a saber que Tu és o nosso melhor amigo, a saber que Te podemos contar tudo, aquilo que é bom, aquilo que é mau, e ajuda-nos, Senhor, a receber o poder que nos queres dar através da oração para sermos Tuas testemunhas, Teus fiéis nesta história, nesta última hora da história terrestre. Tudo isto pedimos, Senhor, tudo isto agradecemos desde já pela fé,
sabemos que em Jesus tu sempre nos ouves. Amém.